Eu só tenho um pedido, que isso não seja a Lei Raniel. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Santos que tem um novo técnico, Fabián Bustos, argentino que estava no Barcelona do Equador. E aí eu explico o que é a Lei Raniel, a lei da contratação de um jogador ou técnico que o Santos só notou que existe porque fez gol ou ganhou do Santos em algum momento da sua carreira. A Lei Raniel, porque ele fez isso com o Cruzeiro, vocês sabem. Keirson com o Coritiba, por exemplo, e outros tantos nomes. Tem vídeo para os membros com estes nomes. E o Fabián Bustos, vocês sabem, estava no Barcelona, que não só foi até a semifinal da Libertadores, eliminando o Flu, caindo para o Flamengo, mas jogando sem medo, mas que tirou também o Santos na primeira fase com 2 vitórias. Venceu tanto no Equador como na Vila Belmiro, dia de gol contra de Pará, para quem não lembra. Fabián Bustos é o novo técnico do Santos e fica a minha promessa. Tem esse vídeo de análise, mas teremos o vídeo com análise com imagens. Que eu boto aqui no canto ou na minha TV. Imagens, prometo que teremos um segundo vídeo sobre o Bustos logo menos, porque é importante a gente ver também na prática como os times dele jogam. No vídeo da apresentação, da contratação, eu falo aqui e depois a gente faz com mais detalhes. Tá bom? Para quem gosta, é promessa e promessa. Eu cumpro, eu acho. Sei lá se eu já esqueci algum. Vamos lá então. Antes, como eu falei, tem teoria. E teoria vai muito além do técnico em si. Como foi esse processo de contratação? Vou questionar isso antes de falar do Bustos em si. Primeiro, o processo focou aparentemente em estrangeiros e na minha visão, que claro pode estar errada, sinta-se à vontade para discordar nos comentários, mas na minha visão é o método certo, ir atrás de estrangeiros. Eu acredito piamente nisso, que o futebol brasileiro está ultrapassado e que técnicos estrangeiros, não todos, não adianta, nasceu na Libéria, é melhor, não é isso. Mas técnicos de qualidade são encontrados com mais facilidade por causa de conceitos, por causa de táticas, por causa de ideias. Com mais tranquilidade são encontrados fora do país do que dentro do país. O Del Valle, com quem o Santos teve certa negociação pelo Renato Paiva, técnico deles, é um caso desses. O Ramírez, lá no Del Valle, é um outro caso. O Del Valle trouxe um técnico espanhol, depois trouxe um técnico português para a América do Sul e mudou o seu conceito de futebol. Ganhou Sul-Americana, campeão e vice. Há poucos dias foi vice das Libertadores Sub-20. Faz um trabalho interessante. O Palmeiras estava com o Lucha, ganhou o Paulista com o Luxemburgo e falou, não, mas isso aqui não tá bom não. Foi e trouxe um cara que mudou a história do Palmeiras, é inegável. O Flamengo estava com o Abel Braga, brigando lado a lado com o Santos de São Paulo. Trouxe o Jorge Jesus e aí ele colocou aquele elenco muito mais recheado para disparar. Então técnicos que saibam mudar a capacidade, o patamar do time em que eles chegam são muito importantes. Eu acredito que técnicos gringos são mais capazes disso que os atuais brasileiros e o Bustos pode ser um desses. É diferente eu estar feliz de que vai dar certo. Eu estar feliz pode ser um desastre. É apenas a minha opinião. Você pode, por favor, pensar diferente. Temos zero problema, tá certo? É muito importante sair da mesmice. É muito importante pensar além da preguiça que o futebol brasileiro sempre tem. O futebol brasileiro é preguiçoso, não gosta de estudar, fica sempre nos mesmos. E até falo, na segunda apuração, por exemplo, do UOL, foram realizadas entrevistas. Rueda, Dracena, sabe Deus mais quem dentro da diretoria do Santos, foram lá e entrevistaram esses candidatos ao cargo de técnico do clube. O Bustos foi um deles. Segundo o UOL, inclusive, agradou muito a ideia de que ele conhece não só o elenco do Santos, como o futebol brasileiro e o futebol sul-americano, que pode facilitar em contratações, porque Dracena prometeu, depois da partida contra o São Paulo, na coletiva, que contratações chegarão, mas só com o técnico contratado para que ele aprove tudo. Se o Bustos tem ideias no mercado sul-americano, maravilhoso, porque o mercado brasileiro é fraco e você acha peças interessantes por aí. Um exemplo muito fácil e simples, Soteldo, do Santos pode nunca ter pago, mas era um jogador venezuelano no Huachipato do Chile e trouxe o Santos, o Santos trouxe para ser uma das peças importantes numa final de Libertadores. Enfim, então é preciso ter essa visão. Fico feliz que essas entrevistas tenham sido feitas. Sempre cito a NBA como exemplo, e na NBA você entrevista vários e vários técnicos para ver o que ele sabe, para ver o que ele pode trazer. O futebol tem que ser feito assim. No Brasil você contrata, sei lá, o Felipão sem entrevistar, você liga, tá afim? O Abel Braga, e aí, quer? O Dorival, tá livre no mercado? Tem que entrevistar, tem que ver quais são as ideias deles, tem que ver se eles estão atualizados, se eles estão a fim de treinar, se são modernos. Tem que entrevistar. Se o Santos fez isso, perfeito. Tem que dar tempo, eu acho que esse tempo existe, para conhecer não só o elenco, mas para ensinar o elenco. É muito importante a gente lembrar. Já citei esse exemplo aqui em outro vídeo, que eu esqueci qual foi, mas já citei.
Times europeus contratam jogadores cada vez mais novos aqui no Brasil porque levam para lá e ensinam eles a jogar do jeito certo, a ter tática, enfim, fundamentos. No Brasil, técnicos brasileiros não ensinam. Jogam os moleques na fogueira ou afundam eles no banco e não tentam treinar, evoluí-los. Técnicos gringos têm mais capacidade disso. O exemplo do Del Valle é ótimo, mas o Bustos pode fazer isso. Eu espero, tem que fazer. O Santos tem que fazer. E ele tem tempo para isso. O Santos está ainda no Paulista. Copa do Brasil, sabe Deus até onde o Santos vai. Brasileiro, daqui 2 meses. Sul-Americana, sorteio é só no fim de março. Dá tempo. Dá tempo. Fevereiro não é desespero, não pode ser. Claro, tem que controlar o paulista ali. Desespero ano passado foi, mas não pode ser. Tem que ter essa noção de que o brasileiro vai até novembro. As competições vão até novembro. Se tudo der certo, por exemplo, a Sula vai até novembro ou outubro, eu não lembro a data da final certinha, mas é até o fim do ano. Dá tempo. O Carille teve tempo, com muito menos tempo, de salvar o time. Dá tempo desse cara chegar e ir jogando do jeito certo. Jogar do jeito certo é muito importante. Jogar do jeito certo até dar certo. Jogar do jeito certo, vai errar, vai perder, mas os meninos vão evoluindo até jogar do jeito certo sempre e fazer funcionar. É importante que se dê esse tempo para entender conceitos. É importante que o técnico tenha conceitos também, sem dúvida alguma. Bom, parte final da minha questão teórica é: esse nome foi de fato estudado ou foi só oferecido? Eu sei que o Fabian Bustos foi oferecido. Ele assumidamente disse que tem uma equipe no Brasil que tenta encaixá-lo em oportunidades. O Santos, claro, é uma oportunidade. Inclusive, para quem assistiu ao vídeo que eu fiz da repercussão da imprensa internacional sobre a busca do Santos por um novo técnico, eu trouxe um site do Equador falando que seria um passo além, um passo para cima, uma escalada na carreira do Bustos, sendo que ele estava no semifinais de Libertadores. Então, vir para o Brasil, por mais que o Santos esteja em crise, ainda é sim considerado em toda a América do Sul um passo à frente. É importante saber disso. Então, o Bustos vem feliz. Mas eu quero saber se o Santos estudou. Os membros do CG que votaram, estudaram, assistiram partidas, entenderam os conceitos do que ele pode trazer. Isso é muito importante. Se foi só um oferecimento e vamos lá falar com o cara sem estudar, me preocupa. Mas enfim, ruim o cara não é. Tem bons trabalhos, tem ótimas marcas na carreira. E é isso que eu vou começar a falar agora. Tá certo? Só não pode ser a lei do Raniel. Ou a lei Keyson, se você for um pouquinho mais velho. Ou a lei Enal. Lei Enal, hein? Enal. Ah, meu Deus, 2004, 2005. Só quem viveu sabe. Preferia não ter vivido. Fabian Bustos começou a carreira em 2012 como técnico, lá no Técnico Universitário, um time pequeno do Equador. Ficou só 3 meses, foi para o Macará, ano seguinte, 2013, para o Manta, todos os times equatorianos. Ele é argentino, mas só treinou times equatorianos até aqui, tá bom? 2014 foi para a segunda divisão do Equador, mas não que ele foi rebaixado, ele foi treinar a LDU de Porto Viejo, que é uma outra LDU, não aquela de Quito. Não subiu e foi para o Delfim, em 2015. E aí subiu com o Delfim. Subiu com o Delfim, pela primeira vez o Delfim jogou a primeira divisão em 15 anos. Aí ele virou diretor, voltou a ser técnico em 2018, foi campeão com o Delfim em 2019, Delfim que foi para a Libertadores, pegou o Santos já sem o Bustos. Pegou o Santos e passou de fase, o Delfim caiu nas oitavas para o Palmeiras. Pô, o Delfim podia ter feito essa pra gente, não fez, caiu para o Palmeiras nas oitavas da Libertadores, que a gente perderia a final. Em 2020, então, ele vai para o Barcelona de Guayaquil. Ficou aí 2 anos, 2020 e 2021. No primeiro ano, olha só, ele foi lanterna do grupo dele na Libertadores. Ele chegou e foi lanterna do grupo. Mas, no primeiro turno do Equador, ele foi 4º colocado. E por que é importante citar o primeiro turno? Porque o campeonato equatoriano é o seguinte: um turno, campeão do turno, tá na final. Segundo turno, campeão, tá na final, eles se enfrentam. Ele foi só 4º e caiu na Libertadores cedo, né? A ponto de nem ir pra Sula, porque o lanterna não vai pra Sula. Caiu na Libertadores cedo e foi 4º no primeiro turno. Começo de trabalho, evoluiu ao ponto de vencer o segundo turno no Equador e ser campeão equatoriano já no primeiro ano. De novo, paciência, você chega, você tenta. Dá errado, opa, tá dando menos errado até dar certo. O Barcelona não foi isso. Caiu na Libertadores, caiu no equatoriano uma posição de 4º no Equador, né? Tem poucos times que brigam mesmo, Delfim, Emelec, LDU, não tem tanto time assim. No segundo foi campeão do turno e campeão equatoriano. Foi para Libertadores e fez essa semifinal. Foi na pré-Libertadores, na verdade, claro. Nesse caso foi para Libertadores. Nesse ano ele veio para pré. E foi semifinalista. Passou, né, assim, com todo respeito, fácil pelo Santos, aqueles 2 jogos. Nas quartas passou pelo Flu, evitando um Fla-Flu, que a torcida do Fluminense deve ter ficado muito triste, porque vive derrotando o Flamengo. E aí caiu na semi pro Fla.
Esses jogos contra o Fla, com certeza eu trarei no vídeo de imagens, porque o Barcelona, ótimo. O Barcelona jogou de igual para igual. Perdeu. Não estou dando troféu de igual para igual, porque eu acho que esse troféu é ridículo. Mas tentou, foi para cima, tomou contra-ataque a rodo, e isso me preocupa, já falo mais disso. Mas o Diego Alves fez 2 grandes partidas, grandes defesas no plural, nos 2 jogos, tanto no Equador, tanto no Maracanã. O Flamengo ganhou os 2 de 2-0, muito por causa do Diego Alves. Fez grandíssimas defesas. Foi semifinalista, depois no Equatoriano foi segundo no primeiro turno, mais focado na Libertadores, foi só nono no segundo, pegou a pré-Libertadores pela soma dos pontos, se eu não me engano foi 4º colocado. Passou pelo Montevideo City Torque nos pênaltis, o Bustos passou nos pênaltis na primeira fase da pré-Libertadores, agora há pouco também. O estilo dele na fase final de Barcelona foi muito um 4-2-3-1. E por que isso é importante? Linha de 4, não pretende aparentemente voltar aos 3 zagueiros, mas faz a saída de 3 com alguma frequência. Pode não ter 3 zagueiros, ter 2, mas vem um volante para sair com 3. E por que isso é importante da gente notar? Se você tem 2 zagueiros e volta um volante, os zagueiros abrem. Se eles abrem, eles vão embolar com os laterais? Não, os laterais avançam. Os laterais têm que ter essa consciência do avanço, então um zagueiro volta. O Diniz fazia isso, me preocupa, claro, mas se você faz com qualidade, com inteligência, pode dar certo. Gosta de fazer isso. E isso significa muito pro Goulart. Por quê, se eu estou falando da linha defensiva? Porque era um 4-2-3-1, 4, 2 zagueiros, os 2 laterais avançam. Um zagueiro volta, um volante volta, perdão. Fica no meio quem? Um volante e o meia. Esse meia sempre no Barcelona, Damian Dias, que destruiu o Santos inclusive. Mas o Goulart vai precisar ter muita movimentação, porque esse cara vai voltar para ajudar o volante, vai avançar para jogar alinhado com o atacante, a movimentação vai ter que ser muito maior do que tem sido com o Goulart. Essa posição Goulart no Barcelona era a posição Damian Dias, e o Damian fez funcionar, experiente, muito acima dos 30, se não me engano está com 35 já. Enfim, o Goulart, que é mais novo, tem que ter esse pique. É a posição dele. Com o Bustos, o Goulart vai ter que fazer funcionar. E vai ter que avançar também para a linha de 4 no ataque. O Barcelona constantemente tinha 4 no ataque. Os 2 atacantes, né? Se é um 4-2-3-1 no caso, o centroavante, mais esse meia que chega. E os 2 pontas, porque aí quem vai ajudar no meio? Os 2 laterais que avançaram vão armar também bastante essa linha de ataque. Municiar os 4 da frente. Aí o Goulart avançava com o Marcos Leonardo, o Ângelo de um lado, sei lá, Lucas Braga do outro. Enfim, só exemplo. Constantemente eles chegam com 4 no ataque. Você pega os vídeos, é 4 na linha do ataque, 4 na linha do ataque, 4 na linha do ataque. O tempo inteiro. Pro Sandri isso pode ser muito bom, jogar atrás do Goulart e aí nesse avanço ser o Sandri e os 2 alas. Pode ser muito importante para o Sandri armar um pouco melhor, ter mais responsabilidade nesse sentido. Os laterais muito ofensivos, o que os do Santos são, né? Nenhum lateral do Santos é defensivo, e buscar muito desse primeiro volante na saída de 3, abrir para esses laterais, abrir lá, com eles bem avançados. O São Paulo fez muito isso em 2019, né? Os famosos gritos de Ourinho, Ourinho, era muito pro Ourinho ir, o Ourinho não ia porque era ruim, mas depois começou aí com o Jorge, com o próprio Felipe Jonathan, com o Ferraz, depois com o Pará, eles avançando mais, então os laterais vão ter que ter esse pique. 4 na área constantemente, repeti até a anotação 2 vezes aqui, para deixar bem claro. E gosta de bola longa para os pontas também. Acho que o Sandri pode brilhar nisso. Reiterando. Agora, uma dificuldade na defesa. Como eu falei contra o Flamengo, a recomposição defensiva no Barcelona era um pouco fraca. Mesmo contra o Santos, teve momentos. Se você pega o gol da derrota, foi 3-1, se não me engano, 2-1, 3-1, acho que foi 3-1. Lá no Equador, o gol de rebote do Caio Jorge, a recomposição é muito ruim. Os gols do Flamengo, recomposição muito ruim. Avançava demais essa defesa, me lembrando de novo de Diniz, preocupante, e tinha sérios problemas de recomposição. A zaga lá era muito lenta, a do Santos não é exatamente a mais veloz do mundo, sejamos honestos. Vai ter que treinar muito bem esse quesito para fazer dar certo o nosso querido Bustos, porque constantemente os laterais avançam muito, ninguém cobria. Constantemente bola centralizada, os zagueiros com dificuldades de recuperar e pegar o velocista pelo meio. Isso não pode acontecer, então o Bustos vai ter que olhar isso com carinho, porque o Santos tem dificuldade, o time anterior dele tinha essa mesma dificuldade. Não pode acontecer na minha visão. Deixa eu ver se eu esqueci alguma anotação, aqui anotações de outros técnicos que não vêm ao caso agora, anotações sobre diretoria, anotações sobre o Bustos. Muito bem, acho que por hoje é isso. Voltarei com vídeo, é claro, especificando informações do Barcelona, que é o trabalho mais recente, 2 anos, não adianta a gente ir muito além.
Posso até tentar voltar um pouco no Delfim e ver o que o Bustos pode fazer aqui, tá bom? Coisas boas, coisas ruins. Tem que observar. Tá certo? Me agrada muito essa ideia de que vir para o Brasil ele considera um passo à frente. É um cara que quer trabalhar aqui. Se ele quer trabalhar, ele vai ter paciência. Precisa ter paciência para fazer dar certo. Não adianta achar que nesse passo à frente ele vai fazer tudo dar certo de primeira, porque aí ele se queima e ferra a própria carreira. Beijo para vocês. A gente volta a qualquer segundo.